Vamos dar continuidade e se vocês prestarem atenção agora, eu consegui aqui o material didático em português. É o mesmo livro, né? A versão em português, então fica melhor, fica mais fácil. Então já coloquei também disponível no GitHub, né? Esse e-book, que é o que a gente está seguindo aqui, ok? Um outro aspecto, né? Então o que nós vamos conseguir seguindo aqui, né? Aqui no subitem, né, no tópico 4-8, né, que é a continuidade. Então aqui vai falar sobre transformadores comerciais. Eu não vou falar sobre transformadores comerciais, como eu disse, eu não vou ficar, se eu for para vocês verem, material didático aqui são 624. Aí nunca vai ter fim esse curso de eletrônica, né? Então, assim, a gente vai ver os tópicos mais relevantes conforme eu julgar, né? Por minha experiência. Também o material didático aqui está disponível. Quem quiser ver mais os detalhes que foram pulados aí, faz parte, né? Fica à vontade, e isso é importante, mas tem muito tópicos que eu vou pular, porque senão a gente não segue, né? Tem muito detalhe. Mas os detalhes aí já faz parte do interesse de cada um. Vai ser passado a parte conceitual importante até que para que esses detalhes sejam entendidos, mas não vou seguir tudo que está nesse material aqui, ok? Só já tinha explicado para ficar claro isso aqui, né? Faço de boa vontade isso aqui, mas assim, eu penso que de uma forma razoável eu, com a minha experiência, eu selecionar um pouco de uma sequência mais lógica, coerente, ok? E quem quer detalhes, fica à vontade. Então, vou falar sobre transformadores comerciais. Quem quiser transformadores comerciais, é só pegar. Como não, no Eletrônica 1 ali, eu uso a Mouser, né, só como para pegar datasheets, ali tudo é comercial que está ali, então é só pesquisar. Aqui o que ele vai falar agora, aqui dando uma sequência, o que é importante, se você faz um retificador, né, um exemplo lá, uma onda completa, aqui é um transformador que ele está falando, um código comercial, né? Então você tem a tomada, você coloca um fusível para proteger, você tem um transformador, você tem um retificador aqui, né? Você tem onda completa, depende desse transformador aqui, se ele tem center tap, se é 2 diodo ou uma ponte, né? Como nós vimos. Então como que eu vou proteger? É importante ter um fusível para proteger, né? Então aqui nesse exemplo, só para vocês verem, então a potência, né? A potência que é demandada no secundário de um transformador, ela é igual no primário, ela é refletida no primário, né? Então, assim, claro que com níveis de tensão diferentes, mas potência é tensão vezes corrente. Então o que acontece aqui? Para você proteger esse circuito, nesse exemplo, né, vou ser breve aqui, eu tenho aqui 15 volts na carga e uma corrente de 1,2, né? Então ele fala assim, qual a potência que está no secundário? Isso aqui vem vindo do secundário do transformador. Então, qual a potência? 18 watts. Então a potência que vai demandar aqui que vai refletir no primário também são os 18, mas só que o nível de tensão é diferente, né? Então, como a tensão é bem maior, a corrente vai ficar menor. Então, o cálculo ele faz aqui. Então, você pega os 18 que está consumindo no secundário, você vai refletir para o primário e vai dividir só pelo nível de tensão do primário, né? Isso dá uma corrente, né? Isso não... numa corrente nominal aqui, né? Quando eu estou com essa potência demandando, que supostamente seria a minha máxima, né? Ok? Porque minha carga é fixa aqui, não vai mudar. Eu estou com essa corrente. Então, assim, eu não posso colocar um fusível, e nem existe fusível com esse valor aqui que nós chegamos, né? E eu não posso escolher um fusível comercial que nem um 0,15, sendo que a corrente normalmente vai ficar em 0,156, vai queimar, certo? Então, assim, você escolhe o fusível comercial mais próximo disso aqui, ok? Então vamos supor que seja 0,25, né? Que normalmente esse aqui é 156 mA, você não vai ter isso comercialmente, próximo a 200 mA, mas eu acho que provavelmente comercialmente tem que ver, eu acho que é 250 mA, ok? É um pouquinho maior, mas já protege, né? Que nem um exemplo que ele dá aqui, até mesmo porque esse valor ele cita aqui que isso aqui tem que considerar umas perdas, né? A perda no transformador, no retificador, no processo todo. Então não exatamente às vezes essa corrente. Então você coloca um pouquinho de folga, até mesmo também por causa que eu expliquei. Você não vai ter fusível comercial no valor que você calcula aqui,
certo? E normalmente você usa, porque quando está totalmente descarregado o retificador, você vai alimentar o circuito, você tem aquele pico inicial, né, do surto ali para carregar o capacitor o mais forte no primeiro momento. Então, se o seu fusível também ele não for fusível retardado, né? O fusível retardado ele tem um certo retardo, então você tem que comprar, vamos supor, para esse projeto que nós estamos falando, eu compraria um fusível de 0,25 A, que é 250 mA retardado. Por quê? Naquele primeiro surto ele não queima, né? Que nem ele fala aqui, ó, ele dá um exemplo que um fusível retardado ele tem uma curva, né, no tempo. Então, para 2 amperes ele levaria aí, ó, 0,1 segundo, né, ou 100 milissegundos para queimar, né? Ok? Se eu ficasse com essa corrente durante esse tempo, mas um surto é muito rápido, né? Não leva tudo isso. Então, se for aqui, olha, no caso 1,5, ele já suporta 1 segundo. Se for 1 ampere, ele suporta 2 segundos para queimar. Então, como é surto, é muito rápido, ele já passa por isso, não queima e logo ele vem já com essa corrente normalmente aqui, então ele já tá. Se eu tiver um problema real mesmo, né, que a minha corrente de repente começa a consumir 500 mili, isso vai levar alguns segundos, vai ficar 500 mili, ele vai abrir, né, demora um pouquinho mais, mas ele vai abrir, porque tem coisa irregular. Mas transientes ele não queima, ele não abre, senão você não consegue trabalhar, né, senão o próprio surto já queima o fusível, né, o surto de partida. Ok? É isso que está explicando aqui. E ele fala aqui como nós vimos, né? O cálculo, a corrente do diodo, para você saber, né? Nós sempre usamos aqui, até o momento, usamos o N4001 como exemplo, né? Então a gente sabia que a corrente nominal dele, né, máxima, seria 1 ampere. E ele tem um surto de 30 amperes no máximo, né, em meio semiciclo, em 8,33 milissegundos, conforme nós vimos. Fora isso, ele é 1 ampere. Então, eu posso, se eu estou dimensionando aqui os componentes desse retificador, né? Então, chega na hora que eu tenho que escolher o diodo, eu tenho que saber, né? Então, para um retificador meia onda, depende do que eu estou fazendo, a corrente que vai ficar na carga, então qual é a corrente na carga lá no ICC? A corrente contínua é a corrente lá na carga. Então, a corrente na carga vai ser a tensão máxima de pico na carga, né? Ok? Como nós já vimos, dividido pela minha carga, pelo meu resistor na carga. Isso vai ser igual, né? Porque é uma série ali, o meia onda. Então, é a mesma corrente que passa no diodo. Então, você tem que ficar de olho nisso. Então, eu preciso de um diodo que suporte, né, maior que essa corrente aqui que está na carga, ok? Já para o onda completa, como que nem no caso do center tap, sempre a corrente na carga ela é metade só em cada diodo, né? Porque eu divido ali a corrente em 2 ramos, né? Ok? Porque sempre está conduzindo, meio semiciclo é um que conduz e outra metade do semiciclo é o outro. Então eu posso dimensionar assim a minha corrente total, aí eu posso selecionar um diodo, sabendo que em cada um ali vai ter só metade da corrente que eu calculei na carga, ok? Então você dimensiona. E se for também o retificador onda completa com ponte, mesma coisa, certo? Porque normalmente você viu lá, ele tem 2 caminhos, ele conduz aos pares, mas os dois estão em série, mas é o 1 e o 2 junto, depois é o 3 e o 4 junto, e isso acaba dividindo a corrente entre eles, então é o mesmo raciocínio aqui. E aqui ele mostra até, de tudo que nós vimos até o momento, é interessante para quem está começando, tirar um print dessa tabela aqui, né, que ele fala aqui, ó, um resumo aqui, né, para os retificadores meia onda completa com center tap e onda completa com ponte de diodo. Aqui usa um diodo só, né, meia onda, aqui 2, aqui 4. Aqui são os valores, né, da tensão de pico, tensão na carga, a frequência da oscilação, a máxima tensão reversa que pode ter em cada um, que nós vimos aí na sessão anterior, né, ok? No tópico anterior. Bom, é isso. E aqui a corrente do diodo que é que nós acabamos de ver. Então isso aqui é um belo resumo aqui, ok? Depois nós vamos, então, aqui eu já vou ignorar essa parte, conforme eu expliquei já no início, né, análise de defeito, porque se a gente for trabalhar em troubleshoot, análise de defeito, é muito detalhe, né? O bom agora é você estudar com a base que foi dada, mas eu não vou ficar aqui fazendo vídeo sobre isso, vai ficar muito longo, né, extenso demais. Então eu vou só agora pular aqui. Eu vou vir aqui para o 4.10 no próximo vídeo para falar sobre outras aplicações de diodo, né? Que nós estamos vendo os circuitos aí que você aplica diodo.
Então aqui a gente vai falar sobre ceifadores e limitadores. Nós veremos o que é. Então nós daremos continuidade nesse tópico depois, 4-10, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.